Isekai hoje em dia consegue ser incrivelmente triste. Arroz doce. Para uma obra ser minimamente interessante para você consumir ela tem que ter algumas coisinhas. Talvez um conflito, um mundo talvez fantástico com problemas a serem solucionados, um protagonista interessante, coisas básicas. Talvez uma narrativa seria muito importante. E o meu problema com Isekai começa a partir daí, porque a maioria dos Isekais hoje em dia não apresenta nenhuma dessas qualidades que seriam básicas para um roteiro. O Isekai mais moderno, ele funciona muito mais como uma forma de fuga para os criadores. Vamos ao checklist. O protagonista vive num mundo normal, completamente descartável. Ele provavelmente é um homem mais velho com um emprego chato e que inesperadamente acaba morrendo na vida adulta. Se nesse checklist pelo menos 3 marquinhas você fez um, significa que vai ser um Isekai genérico. Isekai genérico que provavelmente o protagonista não vira, sei lá, uma geladeira. Porque sim, a gente tem Isekai de geladeira. Você percebe que parece que é um espelhamento de uma talvez vida triste, que você consiga se projetar neste personagem. Não estou falando que a sua vida é triste, meu caro amigo, mas que a maioria das vidas das pessoas por aí é triste. Então nós temos protagonista fracassado e triste. Temos um protagonista fracassado socialmente. Mundo real irrelevante ou completamente descartável. E um mundo completamente novo feito sob medida para esse protagonista. Basicamente você percebe que é um questionamento: caralho, e se eu fosse especial sem precisar mudar nada? E aí surge um Isekai moderno. Não existe jornada do herói. Você percebe que a jornada do herói não existe nessa ocasião? O que existe basicamente é uma jornada de validação, que sim, você é especial, mas nasceu no mundo errado. E você vai perceber que muitos desses Isekais mais modernos apresentam um protagonista completamente neutro, características físicas neutras, opiniões e falas neutras. A falta de personalidade para esses protagonistas, na verdade, é benéfico para a escrita do roteiro, porque assim fica muito mais fácil de você se espelhar nesses protagonistas. E esses protagonistas nunca tomam decisões grotescas ou decisões realmente impactantes, tanto para a vida dele quanto das pessoas que estão ao redor dele. E as pessoas que estão ao redor dele, aí temos outro grande problema. O mundo desses personagens parece que são literalmente moldados para eles. Muitas vezes no primeiro fucking episódio ele já tem algum outro personagem que vai ser a mão direita dele e que esse personagem é extremamente leal a ele sem nenhum motivo. Ele consegue um harém de mulheres em menos de 20 fucking minutos. E sim, já tem personagens extremamente apaixonadas por este protagonista por algum motivo. Qual motivo, você se pergunta? Nenhum, porque o personagem, o protagonista, tem a personalidade de uma fucking porta. Vamos fazer uma comparação. Imagine que um Isekai acabou de começar o primeiro episódio. O protagonista vai pra esse mundo que ele não conhece porra nenhuma. Primeiramente, ele surgiu nesse mundo, não entende nada. Não sabe o que esse mundo pode propor para ele. Ele pega uma espada pra se defender, correto? Correto. Então ele começa a se adaptar àquele mundo. Vamos pensar por outro lado agora. O protagonista ressurge. Ele consegue falar e se comunicar com um deus ou deusa que permite que ele escolha alguma habilidade mágica ou item extremamente poderoso. Ele nasce nesse mundo e ele já é extremamente foda e passa a faca em geral. E por algum motivo uma personagem com seios do tamanho da cabeça de um ser humano adulto aparece na frente dele e a partir daquele momento o casal está feito porque ela já o ama. Você percebe que no exemplo 1 o personagem se moldou ao mundo e no exemplo 2 o mundo se moldou ao personagem e aos prazeres que esse personagem deveria ter segundo o autor. Temos que concordar que um poder sem nenhum tipo de custo destrói uma narrativa. A narrativa ela acaba não sendo construída porque não existe conquista para aquela habilidade ou poder. Não tem problema o personagem já começar com uma habilidade interessante, só que
que entenda que se essa habilidade interessante for interessante demais ou poderosa demais, esse personagem não tem peso. E é por isso que muitas vezes existe uma escala de poder e o protagonista nunca tá no topo. Sempre aparece um personagem que ele é um pouquinho mais foda do que o protagonista, ou muito mais foda. Aí, esse personagem mais foda tá lá pra falar, olha, o protagonista é forte, mas não é pra tanto. Então serve como uma máscara. E agora você vai ver um padrão numa porrada de anime que isso realmente acontece. As relações entre os personagens desses isekais nunca são relações de vínculos, amizades, amores. São mais como troféus de exibição. O grande exemplo, ou o maior exemplo, é o harém que o personagem tem, em que a personagem que tem peitos grandes tem uma personalidade de peitos grandes, a personagem que não tem peitos grandes, ela tem a personalidade de não tenho peitos grandes, e basicamente esse é o triângulo amoroso base, porque depois vem mais um monte de outras personagens completamente inúteis, com características únicas, que modifica talvez o tamanho e a cor do cabelo, e elas também amam o protagonista por algum motivo. Então, Kanoji, você acredita que nenhum isekai é bom de verdade? Mais ou menos. Um exemplo de isekai que a gente tem, Re:Zero. Re:Zero tem um protagonista falho, de fato ele é falho, e ele arca com as consequências dos próprios atos. Existem personagens que amam ele? Com certeza. Mas quando você assiste, você entende que esse amor tem um custo. Que tudo naquele universo tem um peso e um custo. Eu duvido que você gostaria de ser protagonista de Re:Zero, porque cá entre nós, a vida dele é uma bosta. Por que eu dei um exemplo de um isekai bom? Porque eu quero concordar com você que o problema não é o gênero de isekai, é a preguiça de autores de isekai. Porque por algum motivo é muito mais fácil de você fazer um self-insert em isekais, ou até mesmo tentar espelhar quem tá lendo dentro de um isekai. A facilidade é muito maior do que você tentar criar um puta background ou uma história muito fucking maior para um personagem que vai ser somente um self-insert ou um espelhamento do leitor. E eu entendo que talvez você não queira ver uma história ou ler uma história ou assistir uma história profunda, e tá tudo bem, você quer só consumir algo, mas temos que concordar que com o tempo o nosso senso crítico vai mudando, as coisas vão mudando, até porque quando eu era adolescente eu gostava muito de isekai e de protagonistas com personalidade de uma porta, justamente porque eu conseguia me espelhar nesses protagonistas, mesmo sem perceber. Mas conforme a gente vai envelhecendo e ficando adulto, a gente vai percebendo que às vezes a gente não quer ver algo pela nossa perspectiva, e sim pela perspectiva do personagem principal. Isso acaba sendo muito importante, as opiniões, o que esse personagem pensa, coisa que não acontece na imensa maioria do mundo de isekais. Bem, um grandíssimo muito obrigado para você que ficou até aqui. Não se preocupem, eu vou tentar consumir outras obras, coisas mais complexas para poder vir aqui e também falar mal, porque pelo visto é só o que eu sei fazer. Porque minha meta pra esse ano é parar de fazer vídeo de falar mal de coisa. Como vocês podem perceber, eu não tô conseguindo. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal. Um beijo na bunda e até segunda.